Em agosto de 2024, a tranquila cidade de Yurimaguas, no coração da Amazônia peruana, foi palco de um crime terrível. Uma mulher russa de 44 anos, chamada Lyudmila Lazarenko, foi brutalmente assassinada e desmembrada em um centro de cura espiritual chamado Centro dos Mundos. O que deveria ser uma jornada de transformação espiritual, regada a rituais com ayahuasca, terminou em um pesadelo de violência e horror. Para entendermos melhor essa história, precisamos conhecer uma das figuras centrais, Lyudmila Lazarenko. Nascida na Rússia, Lyudmila tinha 44 anos e era uma mulher apaixonada por espiritualidade e viagens. Mãe de 2 filhas pequenas e casada, ela morava na Tailândia, onde administrava seu próprio centro de cura espiritual. Lyudmila era conhecida por sua simpatia e gentileza, características que ecoaram nas homenagens deixadas por amigos e seguidores em suas redes sociais após o trágico acontecimento. Em seu Instagram, ela compartilhava fotos de suas aventuras, muitas vezes em meio à natureza, com legendas que refletiam sua paixão por práticas espirituais e pela selva peruana, um lugar que ela descrevia como seu lugar de poder. Lyudmila era uma blogueira e viajante ávida. Em sua última postagem no Instagram, expressou entusiasmo pela viagem de 2024 ao Peru, que começou em março daquele ano. "Estou esperando essa viagem com grande entusiasmo", escreveu ela. Nos comentários dessa postagem, mais de 120 mensagens de condolências foram deixadas por seguidores em russo, inglês e outros idiomas, um testemunho de como ela era querida. Lyudmila tinha um certo fascínio pela América do Sul. Ela acreditava que o misticismo envolvendo os povos nativos e a natureza poderia curar doenças físicas e espirituais. Ela não era novata no mundo dessas práticas. Por 9 anos, atuou como xamã, estudando rituais amazônicos e técnicas de cura ancestral. Sua conexão com o Peru começou em 2022, quando conheceu Pepe Ordóñez, fundador do Centro dos Mundos, durante uma visita à Rússia. Para quem não sabe, o Centro dos Mundos é um centro de cura espiritual localizado no Peru. Desde o encontro com Pepe, Lyudmila viajou ao Peru pelo menos 4 vezes para aprender mais sobre medicinas tradicionais, como a ayahuasca, uma planta alucinógena usada em rituais de purificação. O marido de Lyudmila, que permaneceu na Tailândia com as filhas, confirmou que a selva peruana era um de seus lugares favoritos, onde ela se sentia conectada à natureza e aos animais. Além da paixão pela espiritualidade, Lyudmila era muito apegada à família. Em suas postagens, frequentemente mencionava o amor pelo marido e pelas filhas, descrevendo-os como seu principal valor e amor. Ela também tinha um lado aventureiro. Adorava Moscou no inverno e os frutos do mar do extremo oriente russo. Sonhava em transformar suas experiências na selva em um filme com elementos de misticismo e ação, como escreveu em seu diário. Entre os pertences encontrados após o crime, havia uma passagem de avião para Cusco, no sudeste do Peru, onde ela planejava continuar sua jornada espiritual nos dias seguintes. Lyudmila vivia para ajudar os outros. Uma amiga espanhola chamada Lúcia a descreveu como uma pessoa brilhante e gentil, sempre pronta para ajudar os necessitados. Mas, tragicamente, essa bondade pode ter sido sua vulnerabilidade. Lúcia lamentou que pessoas como Lyudmila, em busca de respostas espirituais, muitas vezes se tornam alvos de charlatães que exploram sua inocência. O que Lyudmila não sabia era que sua jornada no Peru a levaria a cruzar o caminho de Ivan Kuzmin, um homem cujo interesse por práticas espirituais escondia um lado sombrio. Agora, vamos conhecer a outra figura central desse caso, Ivan Kuzmin. Nascido na Ucrânia, Ivan tinha 38 anos na época dos fatos. Diferentemente de Lyudmila, movida por uma busca genuína por espiritualidade, Ivan tinha um histórico mais conturbado. Ele era instrutor de artes marciais, especificamente de capoeira, uma arte marcial brasileira conhecida por seus movimentos acrobáticos e elementos culturais. Posteriormente, Ivan se mudou para a Rússia, onde compartilhava sua arte e se envolvia com meditação. Mas Ivan também tinha um lado sombrio.
Testemunhas e fontes da mídia peruana revelaram que ele sofria de dependência de drogas há anos. Ivan chegou ao Peru pela primeira vez em 29 de junho de 2022, hospedando-se no Centro dos Mundos, onde foi paciente por um tempo e depois recebeu alta. Retornou ao centro em 21 de junho de 2024, apenas um dia antes de Lyudmila chegar para sua terceira estadia no local. Segundo Pepe Ordóñez, fundador do centro, Ivan e Lyudmila se conheceram no Centro dos Mundos cerca de um ano antes, em 2023, e formaram um vínculo baseado no interesse mútuo pela ayahuasca e práticas espirituais. Mas havia sinais de que Ivan não era tão estável emocionalmente quanto parecia. Testemunhas relataram que ele frequentemente consumia substâncias alucinógenas em doses excessivas, a ponto de ser ameaçado de expulsão do centro por comportamento inadequado. Entre os pertences de Ivan encontrados após o crime, a polícia descobriu um cachimbo, confirmando que ele usava ayahuasca e cogumelos alucinógenos regularmente. Uma testemunha que participou de cerimônias no Centro dos Mundos relatou que Ivan, durante um ritual, pediu uma dose extra de uma planta muito forte, evidenciando seu padrão de consumo excessivo de substâncias. Outra fonte, citando a irmã de Ivan, revelou que ele alegava ter visões místicas, incluindo uma em que Lyudmila o havia salvado em outra vida, e que ele sentia a obrigação de salvá-la nesta. Ivan costumava se referir a Lyudmila como amor puro. Apesar da fachada de buscador espiritual, Ivan era evidentemente uma pessoa instável. Durante a prisão, ele exibiu comportamento perturbador, resistiu violentamente, tentou morder um policial e, segundo relatos, riu de forma assustadora enquanto era levado pelas autoridades. Sua irmã, em entrevista, defendeu Ivan, afirmando que ele nunca havia feito nada de errado e que era muito gentil, mas admitiu que ele estava fora de si no momento do crime. O que teria levado um homem com esse histórico a cometer um ato tão brutal contra uma mulher que ele chamava de amor puro? Para entender o contexto desse crime, precisamos falar sobre o local onde tudo aconteceu. O Centro de Desenvolvimento Integral dos Mundos, ou simplesmente Centro dos Mundos, está localizado a 19 quilômetros de Yurimaguas, na província de Alto Amazonas, no departamento de Loreto, Peru. Yurimaguas, conhecida como a Pérola do Huallaga, é uma cidade na confluência dos rios Huallaga e Paranapura, cercada pela exuberante selva amazônica. É um destino popular para estrangeiros em busca de experiências espirituais, especialmente aquelas envolvendo a ayahuasca, uma planta alucinógena usada em rituais indígenas há séculos. O Centro dos Mundos foi fundado há 17 anos por Pepe Ordóñez, um autoproclamado mestre curador. Pepe nasceu em Teniente César Lopes, Alto Amazonas, Loreto. Desde os 10 anos, relatou ter manifestado dons de cura, começando por tratar sua mãe e animais de forma espontânea. Aos 12 anos, participou de rituais de ayahuasca em comunidades de Loreto, consolidando sua vocação como curador. Além de sua atuação espiritual, Pepe também se formou como ator e diretor de teatro, o que contribuiu para sua personalidade carismática. O Centro dos Mundos se promove como um santuário para quem busca transformação interior e desenvolvimento espiritual. No site oficial, a ayahuasca é descrita como uma ferramenta fundamental para purificar o ser humano, eliminar energias negativas e tratar doenças na raiz. O centro atraía estrangeiros de todo o mundo, prometendo experiências místicas por meio do uso de alucinógenos, incluindo a ayahuasca e, segundo algumas fontes, até o cacto São Pedro, que contém mescalina. A mescalina, para quem não sabe, é o composto alucinógeno ativo presente no cacto São Pedro. Pepe Ordóñez, fundador do Centro dos Mundos, descreveu Ivan e Lyudmila como pacientes regulares que se conheceram no local e desenvolveram uma amizade. Segundo ele, os dois pareciam radiantes e emocionalmente estáveis dias antes do crime. Pepe negou que o centro fornecesse alucinógenos diretamente aos hóspedes, alegando que Ivan e Lyudmila consumiram substâncias em seus quartos, sem envolvimento do estabelecimento. No entanto, um administrador chamado Juan Carlos Viena confirmou que os dois estavam em um local próximo, consumindo drogas quando o crime ocorreu. Mas o que é a ayahuasca?
e por que ela é tão controversa. Segundo o narcologista russo Vasily Shurov, a ayahuasca é uma decocção de ervas usada por xamãs amazônicos para rituais de comunicação com espíritos. Ela contém cerca de 20 psicodélicos que afetam os receptores de serotonina, levando a alucinações intensas. Você pode ouvir cores, cheirar sons ou até sentir que está viajando no tempo, explica Shurov. No entanto, ele alerta que a ayahuasca pode desencadear estados de esquizofrenia, delírios e alucinações vívidas, como visões de demônios ou experiências de inferno. Em pessoas com transtornos psicológicos pré-existentes, como Ivan, o uso de ayahuasca pode ser especialmente perigoso, potencializando comportamentos psicóticos. Vasily Shurov destaca que, na maioria das vezes, as experiências com ayahuasca são negativas. Muitos relatam visões aterrorizantes, como ser atormentado por demônios ou reviver traumas do passado. Ele nunca testemunhou uma experiência positiva com a substância e adverte que ela pode causar psicose persistente, como a síndrome do distúrbio perceptivo, em que a pessoa passa a ver neve o ano todo ou sofre desrealização. No caso de Ivan Kuzmin, a combinação de ayahuasca com cogumelos alucinógenos e possivelmente o cacto São Pedro pode ter amplificado qualquer instabilidade mental que ele já possuía. O Centro dos Mundos, apesar de sua reputação, não estava isento de controvérsias. Ex-pacientes acusaram Pepe Ordonhes de assédio, alegando que ele se aproveitava de mulheres durante sessões de massagem, oferecendo carícias e contato físico inadequado. Além disso, fontes locais sugeriram que o centro não foi devidamente fechado durante a investigação e até recebeu jornalistas para mostrar suas atividades, levantando suspeitas sobre sua transparência. O Centro dos Mundos era visto por muitos como um santuário de cura, mas também foi descrito como um lugar onde práticas arriscadas e pouca supervisão podem ter contribuído para a tragédia. Agora, vamos voltar no tempo para entender como Lyudmila e Ivan chegaram ao fatídico dia 8 de agosto de 2024. Lyudmila chegou ao Peru em março de 2024, 5 meses antes do crime, para mais uma de suas jornadas espirituais. Essa era sua terceira estadia no Centro dos Mundos desde 2022, e ela retornou ao local em 22 de junho de 2024, um dia após Ivan, que chegou em 21 de junho. Os dois já se conheciam desde 2023, quando se encontraram no centro e formaram uma amizade baseada em interesses espirituais compartilhados. Uma semana antes do crime, em 1º de agosto de 2024, Lyudmila e Ivan viajaram juntos para a Lagoa El Sauce, em Tarapoto, uma área conhecida por sua beleza natural. Segundo Pepe Ordonhes, os dois pareciam felizes e em harmonia. Ivan, que já havia estado no centro em 2022, disse que voltou para se conhecer, enquanto Lyudmila buscava aprofundar seu aprendizado sobre rituais amazônicos. Apesar da amizade, havia rumores de que Lyudmila e Ivan tinham um relacionamento mais próximo, possivelmente um caso amoroso, algo que Pepe Ordonhes afirmou não poder confirmar. No entanto, uma amiga de Lyudmila negou veementemente qualquer envolvimento romântico, afirmando que ela era uma esposa e mãe dedicada, movida apenas pelo desejo de ajudar os outros. Ivan, por outro lado, parecia ter uma visão distorcida de Lyudmila, chamando-a de amor puro e alegando que ela tentava cercá-lo de amor para salvá-lo das forças das trevas. Os dias que antecederam o crime pareciam pacíficos, mas algo mudou drasticamente na noite de 7 de agosto de 2024. Ivan e Lyudmila retornaram ao Centro dos Mundos após a viagem a Tarapoto e se hospedaram em uma cabana isolada, longe das outras instalações do centro. O que aconteceu naquela cabana nas horas seguintes transformaria uma jornada espiritual em um pesadelo de violência. Chegamos ao dia do crime. Na manhã daquele domingo, algo terrível aconteceu dentro de uma cabana do Centro dos Mundos. Lyudmila Lazarenko, que estava hospedada com Ivan Kuzmin, foi brutalmente assassinada, e seu corpo foi dividido em partes em um ataque que chocou a comunidade local e reverberou pelo mundo. Vamos reconstruir os eventos com base em depoimentos,
relatórios policiais e testemunhas. Segundo os relatos, Ivan e Lyudmila passaram a noite de 7 de agosto consumindo ayahuasca, cogumelos alucinógenos e possivelmente o cacto São Pedro. Em algum momento, Ivan começou a sentir efeitos estranhos, como ele mesmo descreveu mais tarde. Ele alegou que, sob o efeito das drogas, viu um espírito maligno tomar o corpo de Lyudmila, fazendo-a se mover de maneira estranha, como uma bruxa. Em seu delírio, Ivan acreditou que Lyudmila havia sido possuída por um demônio e que ele precisava salvar sua alma. Ivan começou a atacar Lyudmila com as mãos, mas logo pegou uma garrafa. Segundo algumas fontes, a garrafa era de vidro e, segundo outras, de metal. Ele a golpeou repetidamente na cabeça até que ela ficasse inconsciente. Testemunhas a menos de 300 metros da cabana ouviram os gritos desesperados de Lyudmila, pedindo ajuda. Um paciente no terceiro andar da cabana enviou uma mensagem ao administrador do centro, Daniel Rivera, dizendo que mataram a russa. Funcionários e hóspedes correram até a cabana, mas a porta estava trancada. Sem conseguir entrar, chamaram a polícia. Dentro da cabana, Ivan cometeu um ato ainda mais macabro. Dividiu o corpo de Lyudmila em várias partes, acreditando que ela poderia reviver e ir atrás dele. Quando Pepe Ordonez chegou, testemunhou Ivan dividindo o corpo, uma cena que o deixou em choque. Ao chegar, a polícia encontrou uma cena horrível. A cabana estava em total desordem, com manchas de sangue, objetos espalhados e uma banca de madeira destruída. O corpo de Lyudmila apresentava mais de 12 cortes, múltiplas lacerações, uma fratura na cabeça e queimaduras. Ivan estava seminu, coberto de sangue, segurando uma faca e com um olhar perturbador, como se não tivesse consciência do que havia feito. Durante a prisão, ele resistiu violentamente, ameaçando machucar a si mesmo e tentando morder um dos policiais no braço. Uma versão do caso relata que Ivan foi inicialmente amarrado por vizinhos e trabalhadores do centro, que o dominaram devido à sua agressividade. Outra versão afirma que a polícia foi a primeira a confrontá-lo, encontrando-o ainda com a faca na mão. Durante a prisão, Ivan fez uma declaração chocante, dizendo que estava matando um demônio. Ele alegou que Lyudmila estava possuída e que ele precisava libertar sua alma. Lucía, Sí, ¿te acuerdas de ella? La mataste a Lucía. sí. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué la asesinaste? Yo tomo ayahuasca. ¿Tomaste ayahuasca? Tomo ayahuasca y durante ceremonia yo mira en Lucía la energía y para libre su alma. Lucía también tomó ayahuasca. Los dos tomaron. ¿Ya? Yo mira la energía. O que poderia ter levado Ivan a cometer um ato tão violento contra uma mulher que ele descrevia como amiga e amor puro? A prisão de Ivan Kuzmin foi caótica. Após ser dominado, ele foi transferido para a delegacia de Yurimaguas, a bordo de um caminhão da Polícia Nacional do Peru. Vídeos divulgados pela mídia local mostram Ivan seminu e ensanguentado, resistindo violentamente enquanto era escoltado. Em um momento, tentou morder o braço de um policial, exibindo um comportamento que chocou até mesmo os agentes. O que mais perturbou a comunidade local foi o riso perturbador de Ivan durante a prisão, um sinal claro de que ele estava fora de si. Após a prisão, a Polícia Nacional do Peru e peritos forenses de Tarapoto chegaram ao centro dos mundos para investigar a cena do crime. Encontraram evidências de drogas no local, incluindo ayahuasca e cogumelos alucinógenos, reforçando a hipótese de que Ivan estava sob efeito de substâncias ilícitas durante o ataque. Um cachimbo encontrado entre os pertences de Ivan confirmou o uso de alucinógenos. As autoridades determinaram o fechamento temporário do centro até o fim das investigações, embora denúncias posteriores sugerissem que o local continuou operando. A comunidade de Yurimaguas ficou profundamente abalada com o crime. Vizinhos e trabalhadores do centro expressaram indignação e medo, destacando a falta de segurança em áreas rurais como aquela,
onde a vigilância policial é limitada. Membros da comunidade pediram que as investigações fossem rápidas e que as autoridades aumentassem a fiscalização em centros de cura espiritual, que frequentemente operam sem regulamentação adequada. O crime não só chocou os moradores, mas também levantou questões sobre os riscos de práticas espirituais mal supervisionadas. Na delegacia, Ivan confessou o crime, mas sua explicação era tão bizarra quanto o ato em si. Ele admitiu ter atacado Lyudmila sob o efeito da ayahuasca e cogumelos, alegando que agiu para salvar sua alma de um espírito maligno. Eu estava matando um demônio, repetiu, insistindo que Lyudmila estava possuída. A promotora provincial do Alto Amazonas, Liesenia Delmar, relatou que Ivan e Lyudmila discutiram antes do ataque, mas não deu detalhes sobre o motivo da discussão. A confissão de Ivan, embora chocante, não esclareceu completamente os motivos do crime. Estaria ele realmente em estado de psicose induzida por drogas ou havia algo mais por trás da violência? A comunidade local e a mídia internacional começaram a especular sobre o papel do Centro dos Mundos e da ayahuasca na tragédia, enquanto a família de Lyudmila enfrentava a dor da perda. Após a prisão, Ivan foi levado à delegacia de Yurimaguas, onde as autoridades iniciaram um processo judicial rápido. Em 12 de agosto de 2024, 4 dias após o crime, estava marcada uma audiência para determinar a prisão preventiva de Ivan. No entanto, a audiência foi adiada porque Ivan desmaiou e precisou ser levado às pressas para o hospital. Quando a audiência finalmente ocorreu, o Tribunal de Justiça da região de San Martín, no Peru, determinou 9 meses de prisão preventiva para Ivan, acusado de homicídio. A decisão baseou-se em vários fatores. Primeiro, Ivan não tinha raízes no Peru, não possuía casa, família, filhos ou trabalho no país, o que aumentava o risco de fuga. Além disso, a gravidade do crime, classificado como extremamente grave pelas autoridades peruanas, exigia uma resposta rápida do sistema judicial. A promotora Liesenia Delmar informou que Ivan poderia enfrentar até 35 anos de prisão se condenado. Durante a audiência, Ivan, representado por defensor público, admitiu saber que sua ação era criminosa e disse que cumpriria as ordens do juiz. Curiosamente, fontes locais denunciaram que Ivan recebeu apoio financeiro de pessoas ligadas ao Centro dos Mundos enquanto estava preso. Ele foi transferido para uma cela comum, onde recebeu colchão, itens de higiene pessoal, alimentos e até tabaco, supostamente comprados com a ajuda de membros do centro. Isso levantou suspeitas de que o Centro dos Mundos poderia estar tentando minimizar sua responsabilidade no caso, especialmente porque o centro não foi permanentemente fechado durante a investigação. Enquanto Ivan enfrentava as consequências legais, a família de Lyudmila lidava com a dor da perda. 6 dias após o crime, em 14 de agosto de 2024, os restos mortais de Lyudmila foram enviados de Yurimaguas para Tarapoto, na região de San Martín, onde foram cremados. Uma amiga espanhola de Lyudmila, Lucia, acompanhou o processo, junto com representantes do Ministério Público. As cinzas foram colocadas em urna e, com a ajuda da Embaixada Russa no Peru, repatriadas para Moscou, onde sua família a aguardava. Entre os pertences de Lyudmila foi encontrado um diário no qual documentava suas experiências no Peru, além de uma passagem de avião para Cusco, lembrança dos planos interrompidos. A Embaixada Russa no Peru foi notificada imediatamente após o crime e coordenou os procedimentos legais para a repatriação dos restos de Lyudmila. O marido de Lyudmila e uma de suas filhas viajaram ao Peru para cuidar dos trâmites, enquanto a outra filha permaneceu na Tailândia. A família, devastada, busca respostas e justiça para Lyudmila, enquanto o caso de Ivan Kuzmin segue em andamento no sistema judicial peruano. O assassinato de Lyudmila Lazarenko gerou indignação e debate, não só no Peru, mas no mundo inteiro. A mídia internacional cobriu extensamente o caso, destacando a brutalidade do crime e os riscos do uso de ayahuasca em centros espirituais mal regulamentados. No Peru, o crime reacendeu discussões sobre segurança em áreas rurais
e a necessidade de maior fiscalização em centros de cura espiritual que operam na informalidade. Outro ponto polêmico foi o uso da ayahuasca e outras substâncias alucinógenas nesses centros. A romantização da ayahuasca atrai milhares de turistas ao Peru todo ano, mas os riscos são subestimados. O narcologista Vasily Shurov explicou que a ayahuasca pode desencadear alucinações intensas e estados psicóticos, especialmente em pessoas com transtornos mentais preexistentes. No caso de Ivan Kuzmin, a combinação de ayahuasca, cogumelos e possivelmente o cacto São Pedro pode ter amplificado sua instabilidade, levando ao ataque brutal contra Lyudmila. A história de Lyudmila e Ivan virou assunto em fóruns e redes sociais. Usuários discutem os perigos de centros como o dos Mundos, onde a falta de supervisão médica e psicológica pode transformar rituais espirituais em tragédias. Muitos também questionaram a responsabilidade de Pepe Ordóñez e do próprio centro, que já enfrentava denúncias de assédio e negligência. Para a família de Lyudmila, o caso é uma ferida que nunca cicatrizará. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal, mas um lembrete sombrio dos perigos que podem surgir em lugares aparentemente pacíficos. A selva peruana, que Lyudmila tanto amava, tornou-se o cenário de seu fim trágico. O caso de Lyudmila Lazarenko transcende fronteiras. Uma mulher cheia de vida, apaixonada por espiritualidade e natureza, teve sua jornada interrompida brutalmente por um homem que, sob efeito de alucinógenos, acreditava estar salvando sua alma. Ivan Kuzmin, agora enfrentando até 35 anos de prisão, deixou um vazio irreparável na vida da família e levantou questões importantes sobre a segurança em centros de cura espiritual e os perigos da ayahuasca.